Graça e paz da parte de Deus esteja com os meus amados irmãos em Cristo Jesus. No vídeo de hoje, eu estarei partilhando com os irmãos acerca da importância do culto doméstico. Hoje vamos falar a respeito desse assunto, pois é um assunto que eu tenho estudado nesses últimos dias e confesso que tem sido uma bênção entender mais a respeito desse assunto. Tem sido uma bênção entender um pouco daquilo que era o pensamento dos puritanos quanto a essa questão. E o texto que nós vamos abrir como base é Deuteronômios, capítulo 6, versículo 6 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás ou ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentando em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Quando a gente observa para esse texto de Deuteronômio, a partir dos primeiros versículos, a gente percebe que Deus estava a falar com Moisés a respeito da sua lei, a respeito dos 10 mandamentos. E quando observamos para o versículo 4, a gente percebe claramente que Deus vai lá falando para Moisés que ele ouve, ó Israel, o Senhor é o único e verdadeiro Deus. Então, manifestando que as leis do Senhor eram coisas, ou era um assunto bastante interessante, bastante pertinente, que os pais, na antiguidade, tenham em vista. E quando observamos para os versículos 6 a 7, percebemos Moisés falando para aqueles homens do passado a respeito da lei do Senhor, ou seja, a respeito dos mandamentos do Senhor, manifestando que os mesmos teriam que ensinar aos seus filhos a respeito da lei do Senhor, a respeito da palavra do Altíssimo. E é tão curioso que muitas pessoas olham para esse texto, principalmente muitos que são pais de família, olham para esse texto, parece que não vejam beleza nesse texto. Pelo contrário, nesse texto nós observamos uma beleza. Qual é a beleza? A beleza de ensinar as leis do Senhor aos nossos filhos. E muitos homens do passado, quando olharam esse texto, eles perceberam claramente que os pais têm sim a obrigação de ensinar as palavras do Senhor para os seus filhos. Esta é uma missão que os pais devem desempenhar. Por que eu digo isso? Porque nós vivemos épocas ou vivemos tempos em que muitas famílias têm negligenciado os cultos domésticos. Quando observamos para algumas famílias, observamos que há uma negligência. Parece que os cultos domésticos é visto como algo sem valor, algo que não vale a pena a gente nos doar para si, a gente executar. Parece que há um desprezo total. E isto é muito perigoso, porque quando observamos a respeito da vida dos puritanos, a gente percebe que os puritanos, tanto homens como mulheres comprometidos com a palavra de Deus, eles entendiam que o culto doméstico era não apenas uma prática desejável, mas é essencial para a vida cristã. Para eles, nesse caso para os puritanos, a casa deveria ser uma extensão da igreja. E os pais, especialmente, tinham o dever de pastorear suas famílias. Então, os puritanos, quando falavam a respeito desse assunto, eles mostravam claramente que os pais deveriam pastorear suas famílias. E isso, nos dias de hoje, está a se perder. Muitos pais não pastoreiam as suas famílias, muitos pais negligenciam suas famílias. E o mais curioso é que muitos deles se gabam por pastorear famílias de outrem, se gabam por estarem ali fazendo missões em diversos lugares, mas desprezando a sua família, algo que é estranho. Por isso que hoje eu quero falar a respeito desse assunto. E o primeiro ponto nós que precisamos aqui destacar é que o culto doméstico é um mandamento bíblico. Então, quando a gente observa para Deuteronômio, no texto que nós lemos, Deuteronômio 6, versículos 6 a 7, nós percebemos que a palavra de Deus deve ocupar um lugar central em nossas vidas,
constantemente ensinando dentro do nosso lar. Quando a gente percebe nesse texto, nós precisamos termos esta percepção. Por isso que para os puritanos, como eu ia dizendo no início, essa passagem era clara. A família é a primeira escola de teologia e é o principal campo de discipulado. Então, os puritanos, quando observavam a respeito desse assunto da família, eles percebiam claramente que a família era uma escola, era a primeira escola de teologia e era o principal campo de discipulado. Isto por quê? Porque eles percebiam que a família é uma instituição divina. Isso porque eles percebiam que a família não era algo sem valor, pelo contrário, era algo de valor. Se era algo de valor, é ali onde eles poderiam olhar a família como que como a primeira escola de teologia. Por isso que nós temos dito que a prática do culto doméstico não é uma ideia moderna, não é uma ideia opcional, é um mandamento divino. Por isso que os pais, por isso que as mães são chamadas a ensinar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Quando a gente, por exemplo, observa Josué capítulo 24, versículo 15, que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, percebemos que há uma riqueza nesse texto. Infelizmente, muitas famílias usam esse texto como um mero slogan: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas na prática nós observamos que eles não fazem isto. Quando nós falamos que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós estamos a dizer que a nossa casa será uma casa em que os cultos domésticos se fará sentido. Será uma casa em que as orações, a palavra, os louvores poderão se fazer sentido. Ao contrário, nós não podemos falar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. De que maneira que eu e a minha casa, ou de que maneira que a tua casa tem servido ao Senhor? Por isso que a gente percebe nesse texto que nós não devemos usá-lo de uma forma superficial. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas na prática não há culto. Como assim que a tua casa serve ao Senhor? Como assim que a tua casa serve ao Senhor? Estranho, mas infelizmente muitas pessoas usam esse texto de uma forma muito estranha. E a reflexão que fica neste primeiro ponto é: não podemos esperar que a igreja ou a escola dominical sejam os únicos lugares onde nossos filhos aprendem sobre Deus. Nós não devemos esperar que somente na igreja, que somente na escola dominical, onde será os únicos lugares onde os nossos filhos deverão aprender acerca de Deus. Não. É no lar em que eles devem ouvir o evangelho. É no lar em que eles devem ouvir o evangelho. É no lar em que eles devem ser ensinados a orar, a compreender a importância de viver para a glória de Deus. Então a gente precisa perceber isto. Nós não estamos a descartar que as escolas dominicais não são essenciais, não são necessários. Nós não estamos a descartar que os estudos bíblicos na igreja não são essenciais, mas nós precisamos perceber que esse não deve ser os únicos lugares onde os nossos filhos deverão ouvir a palavra. Não, os nossos filhos devem sair de casa já com instrução, devem ser instruídos a partir de lá, a partir de casa. Eles precisam já conhecer a respeito da palavra de Deus, conhecer a respeito do evangelho. E o segundo ponto que também precisamos destacar é que o culto doméstico glorifica a Deus no cotidiano. Quando a gente percebe a respeito dos puritanos, a gente percebe que eles viviam cada área da vida como um ato de adoração a Deus, incluindo o lar. Para eles, por exemplo, o culto doméstico era um momento diário de colocar Cristo no centro da vida familiar. Eles entendiam que o lar é uma pequena comunidade onde Deus deve ser exaltado, e isso tornava evidente quando as famílias se reuniam para ler a Bíblia, cantar louvor e orarem junto. Então, os puritanos, eles tinham esta percepção. Eles, quando olhavam, eles, quando estudavam a respeito dessa questão que gira em torno do culto familiar, eles percebiam que o lar é uma pequena comunidade. E isto é verdade. Os nossos lares é uma pequena comunidade. Então, nós devemos investir
nesta mesma pequena comunidade. Devemos investir, hein? Porque isso vai fazer quê? Isso vai fazer com que os nossos filhos, isso vai fazer com que as pessoas à nossa volta possam ver o Deus que nós servimos claramente. E isso só se tornará evidente se a gente termos o costume de se reunir em torno da palavra, se reunir para cantar louvores em conjunto, se reunir para orarmos em conjunto. Por isso que Richard Basquiat, um dos grandes líderes puritanos do passado, ele dizia que um lar sem culto doméstico é como uma casa sem teto, exposta às tempestades deste mundo. Isso é verdade. Isso é verdade. Um lar onde a prática do culto doméstico não é praticado, é negligenciado, este é um lar que está mais sujeito nas armadilhas, nas tempestades, nos ataques do inimigo, nos ataques desse mundo. Por isso é tão necessário a gente cultivar os cultos domésticos. Quanto de nós, essa é uma reflexão que nós precisamos perceber, quantos de nós temos negligenciado esse altar em nossos lares? Precisamos resgatar, amados irmãos, precisamos resgatar a prática do culto doméstico para que Deus seja glorificado diariamente em nossas casas. Não basta nós orarmos isoladamente, é necessário reunir a família para buscar o Senhor junto. Existem muitos pais, eles são sim cristãos, mas eles preferem orar isoladamente. Eles preferem ler a Bíblia cada vez mais isoladamente. Eles não veem a necessidade de orarem em conjunto com seus familiares, com seus filhos, com as pessoas que vivem naquele teto. E isso é muito perigoso. E o terceiro ponto que também precisamos aqui destacar é que o culto doméstico fortalece a família contra as tempestades. Por que eu digo isso? Porque nós vivemos tempos de ataques à família e à fé cristã. Observamos que quando nós observamos naquilo que passa nas nossas televisões, naquelas publicidades, nós vimos o quanto o inimigo tem investido para a destruição das nossas famílias. Tais publicidades cheias de imoralidade. Quando nós observamos as músicas que os nossos cantores têm produzido, músicas extremamente perversas, música que incentiva a promiscuidade, música que incentiva o pecado, música que faz com que as nossas crianças vejam o mundo de uma maneira contrária aos princípios de Deus. Então nós estamos a observar que há um ataque do inimigo contra as nossas famílias. Então é dali onde o culto doméstico é uma arma espiritual poderosa que nos ajuda a enfrentar essas batalhas. É no culto doméstico que aprendemos a depender de Deus e a crescer em sabedoria e nos unir com a família em torno da palavra. E novamente eu me apoio naquilo que os puritanos entendiam a respeito dessa questão. Eles entendiam que a família, ou seja, eles entendiam que uma família sem alicerce espiritual firme estava à mercê do pecado e das influências mundanas. Eles viam o culto doméstico como um momento de fortalecimento espiritual, onde todos os membros da casa eram encorajados e ensinados na fé. Então os puritanos novamente eles batiam nessa tecla, porque eles percebiam que quando há uma negligência na questão dos cultos, nós precisamos perceber que ali vai haver uma influência mundana nesse lugar. Por isso que nós observamos muitas famílias estão destruídas, crianças sendo empurradas na vida de prostituição, crianças sendo empurradas na vida de bebedeira, criança sendo empurrada nessas outras vidas de delinquência, tudo por quê? Porque os pais negligenciam esta prática, tudo por quê? Porque aquelas pessoas que conhecem uma palavra, que deveriam fazer uma coisa, eles não fazem. E a reflexão que fica nesse ponto é, quantos lares têm sido destruídos pela falta de comunhão com Deus? E eu digo para ti, meu irmão que está a assistir este vídeo, não permita, friso novamente, não permita que a sua família seja uma dessas a ser destruída. Reúne-se com os seus, leia a palavra de Deus, ore por seus desafios, interceda pelos outros. E o último ponto a destacar é o culto doméstico prepara gerações para a eternidade. Os puritanos, quando falavam a respeito dessa questão, eles entendiam da seguinte maneira:
Eles não apenas queriam honrar a Deus no presente. Os puritanos eles tinham essa percepção, eles não queriam apenas honrar a Deus no presente, mas também preparar os seus filhos e netos para viverem como seres fiéis. Eles sabiam que o culto doméstico era uma forma de plantar sementes de fé que dariam frutos por gerações. E isso é verdade, queridos irmãos. Quando a gente tem este costume, tem esta prática de instruir os nossos filhos, quando a gente observa a prática do culto doméstico como algo essencial, nós estamos a preparar outras gerações que virão. Porque desde o momento que eu instruo os meus filhos vão ser bem instruídos, vão ser alcançados pelo Senhor. Ele, por receber esta base, este ensinamento, ele também, um dia, quando ser pai de família, vai fazer o mesmo. Então, é mais uma geração para o Senhor. É mais uma geração que estará servindo ao Senhor. E não só, nós percebemos claramente que quando nós fazemos isso, é um grande benefício. Por quê? Porque esses cultos estão a ser feitos no presente, mas um dia, quando todos nós sairmos desse mundo, morrermos, tudo isso, estaremos lá com o Senhor na eternidade. É muito maravilhoso, é muito benéfico a gente um dia ter a oportunidade de estar na glória com os nossos filhos, de estar na glória com os nossos irmãos, de estar na glória com os nossos pais, de estar na glória com os nossos familiares, nossos vizinhos. É muito bom. Por isso nós devemos investir isso. E a reflexão que fica é o que você está ensinando às gerações futuras. Seus filhos e netos aprenderão a amar e temer ao Senhor porque viram você fazendo isso em casa? Ou crescerão sem entender a importância de buscar a Deus diariamente? Lembra-se, querido irmão, querida irmã, que o culto doméstico não é apenas sobre hoje. O culto doméstico não é apenas sobre hoje, mas é sobre o impacto eterno que ele terá na vida daqueles que vêm depois de nós. Por isso que a gente precisa aqui entender isso. De forma conclusiva, queridos irmãos, eu diria novamente que o culto doméstico não é um luxo ou uma escolha. Pelo contrário, é uma necessidade para aqueles que desejam glorificar a Deus e viver de acordo com a palavra do Senhor. Então, para você que teve esta oportunidade de acompanhar essa breve exortação, o meu apelo é que invista nos cultos familiares. Talvez alguns que terão a oportunidade de assistir este vídeo vão dizer, irmão Batista, para nós que ainda não temos praticado, ainda não temos tido essas reuniões, como é que vamos fazer? Como começar? Primeiro ponto que eu daria para vocês é estabeleçam um horário fixo em sua casa. E nesse horário fixo, vocês podem... esse horário fixo vai depender de vocês, né? Pode ser pela manhã ou à noite, mas seja constante. Mas esse horário tem que ser constante. Vai depender se é de manhã, de tarde ou de noite. Estabeleçam um horário fixo. E depois, nesse mesmo horário, procuram sempre lerem algumas passagens bíblicas e interpretando corretamente aquelas passagens para que seus filhos, para que as pessoas que estão debaixo desse teto possam conhecer mais a respeito do Santo Evangelho. Depois, também tem, nesse mesmo horário, procuram procuram tirar minutos para orarem em conjunto. Vão orar pela família, por cada membro de forma individual. E terceiro, cantar ao Senhor. Porque cantar ao Senhor é algo muito maravilhoso. Devemos adorar ao Senhor, devemos glorificar o seu nome. Então, é isso, meus irmãos, que a gente precisa entender quanto a essa questão do culto doméstico. Então, para o irmão que foi abençoado, partilhe essa mensagem. Que o Senhor vos abençoe. Um forte abraço.